Capítulo 1. Jó é antes de Salmos. Jó capítulo 1 e 2. Hoje a gente vai ler Bíblia. Amém? Se prepara para ler, seu Roberto. Hoje nós vamos ler Bíblia. Ler mesmo. Jó capítulo 1. Amém? Amém. As meninas pegaram a Bíblia? Hoje vamos ler. Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem, sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo descorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Debalde significa à toa, tá? Então Satanás pergunta: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema diante de tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. Eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos continuar agora no capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Só até aqui, acharam um pouco? Mas é interessante nós lermos esse capítulo 1 e o capítulo 2, porque Deus tem falado comigo sobre Jó já há um tempo, e Maria no outro culto confirmou também, né, Maria, que estava falando contigo. E ontem Deus me acordou falando sobre Jó. E tem muita coisa que precisa ser esclarecida. Primeira coisa, não houve, Diana, uma conversa de Deus com Satanás a respeito de Jó, Maria. Houve duas conversas. Satanás, quando toda vez que estiver na Bíblia, os filhos de Deus, é os anjos do Senhor. Aqui nós percebemos que os anjos do Senhor vão até Deus dar satisfação do que estamos fazendo na terra. Uma vez eu achei linda a irmã Sônia, coisa linda, ela deu testemunho, já falei aqui sobre isso, na outra igreja que eu era, ela dirigia a mesa, o culto de libertação, que ela disse que ela estava falando mal. Ela estava no culto, nesse dia ela não estava dirigindo não, ela estava no culto, e ela estava reparando na roupa de uma irmã que chegou atrasada, e tá ela falando, seu Roberto, da irmã que chegou atrasada, da roupa, ela dando testemunho. Porque o nosso Senhor, Ele gosta de pessoas sinceras. Então ela estava dando esse testemunho, que na verdade virou um testemunho, né? Ela estava no culto reparando que ele chegou atrasado e a roupa, né? Aí daqui a pouco chegou a pregadora, Débora. Aí a pregadora pegou o microfone para pregar e falou: irmã, apontou o dedo para ela. Desde que eu cheguei aqui, eu vi um anjo enorme, lindo. Ele estava do teu lado e anotava tudo numa plancheta, o que você falava. Tudo que ela estava falando, Débora, o anjo estava anotando. Por isso que profecia não se explica, seu Roberto. A pregadora entregou com um sorriso de orelha a orelha, né? Mas ali, a irmã Sônia olhou para ela e viu que ela precisava se converter. Ela precisava se converter. Aqui em Jó, está falando justamente isso. Deus está num céu onde os anjos podem chegar. Porque tem um céu, seu Roberto, que ninguém pode chegar. Porque se pudesse, Satanás tinha conseguido tirar o trono de Deus. E nesse céu, ninguém tem autorização. Então Deus está num céu onde os anjos podem chegar. Um céu onde até hoje o homem está tentando fazer foguete chegar, mas não vai chegar. Desde a Torre de Babel, lembra da Torre de Babel, que o homem tentou chegar no céu? Até hoje, seu Roberto, o homem está já fazendo foguete. Como o homem é bobinho, tentando chegar no céu onde Deus está. Ninguém vai chegar. Então Deus está num céu, são diversos, onde os anjos podem chegar. E ali está, os filhos de Deus estão indo até Deus para dar satisfação.
Nesse céu, Satanás pode chegar. Ali está Satanás. E Deus, quando os filhos de Deus, os anjos do Senhor, que filhos de Deus na Bíblia, os anjos do Senhor, chegam até Deus, Satanás também se apresenta. E nós vemos Deus dando testemunho de alguém na terra. De alguém bom, de alguém reto. Deus não fala que Jó é santo, Deus não fala que Jó é perfeito. Deus fala que ele é reto, que pratica de justiça, que se desvia do mal. Quando o mal, o seu Roberto, está vindo para ele, ele faz assim, ó, Débora. Sabe? É igual quando naqueles filmes do Super-Homem, né? Eu vejo muito filme. Aí vem, né? A Mulher Maravilha, só vê a cena passando. É Jó se desviando do mal. É esse testemunho que Deus dá. Deus não fala para ele, ele é perfeitão, é santão, abaixo de mim só dá ele. Eu sou Deus e abaixo de mim é Jó. Não, é um homem falho, mas que se desvia do mal, que é reto, que pratica a justiça. O que Deus está falando é que ele quer fazer a minha vontade, ele tem se esforçado. Aí Deus dá testemunho. Aí Satanás fala também, né? Leitura. Esse debalde aqui, Deus falou assim para mim há 10 anos atrás, quando eu comecei a ler esse livro, eu não entendia nada. Acho que foi o livro que eu mais li da Bíblia. Quanto mais eu lia, menos eu entendi. E Deus falava, eu falava assim, me explica. Sabe o que Deus falava, Maria? Lê de novo. E eu falava, é tão simples, é só o Senhor botar tudo aqui. Deus está chamando a gente para fazer um esforço. Deus tem nos chamado para ser esforçado, porque eu não precisava nem ler, Ele podia me dar interpretação, né? Poderia me dar o dom da sabedoria, e toda vez que eu falava, Senhor, eu estou lendo, eu não estou entendendo, Deus falava, lê de novo. E todas as vezes que Ele falava para ler de novo, Débora, eu lia, eu não questionava, porque Deus sabe o que Ele fala e o que Ele faz. A gente é que tem mania de questionar. Eu lia. E eu escutava muitas pessoas pregando que Jó tinha errado, que Jó... E eu falava, Senhor, os amigos de Jó... E eu falava, Senhor, tem alguma coisa errada. Quando Deus realmente... depois de ler todas as vezes que Deus mandou, Deus começou a me dar a revelação, Maria. E as pessoas falavam, os amigos de Jó falavam, Senhor, tem alguma coisa errada. Há 10 anos atrás. Aqui fala... Deus fala que os amigos de Jó não falaram o que era reto de Deus. O próprio Deus fala, vocês não falaram o que era reto de mim, como meu servo. Tem alguma coisa errada. Porque quando eu leio, eles estão falando tudo certinho. Tem pregador que tem medo de pregar em cima do que os amigos de Jó falaram por conta dessa frase. Eles não falaram que era reto, mas tudo que está aqui é reto. A Bíblia se contradiz? Deus é mentiroso? Não. Aí Deus começou a me dar, 10 anos atrás, a revelação da palavra. Tudo que os amigos de Jó falavam, seu Roberto, era certo. Falavam que Deus era bom, que Deus era justo, que Deus era poderoso, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso não está certo? A Bíblia nos contradiz. Aí Deus me dava aqui no capítulo 3. O título é assim: Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Já ouviu falar em depressão? Jó estava entrando em depressão, seu Roberto. Outra coisa que nós crentes erramos muito. Jó era homem de Deus. O próprio Deus fala isso. As pessoas pensam que porque somos crentes, porque somos de Deus, porque oramos, porque jejuamos, porque não fazemos tudo certo, que não vamos de maneira nenhuma passar por alguma adversidade, que tudo vai fluir tranquilamente. Jó estava aqui no capítulo 3, Maria, em depressão. O Jó do capítulo 1 é um juiz respeitado na cidade. Quando ele passava, seu Roberto, os jovens se abaixavam. O respeito, todo mundo respeitava aquele homem. Era o homem mais rico da sua terra. A palavra vem falando
que o homem tinha 10 filhos, suas filhas eram lindas. 3 filhas lindas e 7 filhos homens. Quanto mais filho homem, Maria, melhor era, né, seu Roberto? Sempre valorizado, né, seu Roberto? Vamos falar, nós homens temos valor. Ele tinha 7. Abraão queria 1. Já tinha 7. Porque Abraão também tinha dinheiro. Abraão também era homem de Deus, mas não tinha 1. Já tinha 7 filhos homens, 3 filhas lindíssimas. E a palavra de Deus fala que esse homem que tinha filhos, quanto mais filhos tinha, mais rico ele era, tinha dinheiro, era juiz, era respeitado. Esse homem chega num momento da vida dele que Deus resolve dar testemunho dele. Mas para quem? Para Satanás. Viste, meu servo? Sabe o que Deus estava fazendo? Levando nós seres humanos, esfregando Jó na cara do diabo. Provavelmente, muitas vezes, eu fico imaginando quantas conversas deve haver no céu ao meu e ao seu respeito, ao respeito da humanidade. Talvez essa conversa aqui, narrada na Bíblia, é de um homem reto. Mas imagina Satanás falando para Deus, aí, extraindo ali. Porque lá, acho que em Apocalipse fala, já é derrubado, já no futuro, né? Aquele que nos acusava de dia e de noite, ou seja, conversas ao nosso respeito. Olha lá, pecando. Olha lá, bebendo. Olha lá, se prostituindo. Olha lá, traindo. Olha lá, mentindo. Dia e noite, seu Roberto. A palavra fala que Josué trocaram a coroa e a roupa dele. Satanás está lá acusando Josué. Aí chega Deus mandando trocar as vestes de Josué tá suja. Josué, aquele cara que orou e o sol parou, né? Na verdade não parou, né? A terra que parou. Maria, me faz um favor, eu não vou conseguir pregar aqui com a minha mãe ali. Senta do ladinho dela ali. Eu perco até o foco olhando para ela. E aí estava tendo essa conversa. Jó aqui no capítulo 3, ele está em depressão. Algumas pessoas acreditam, não tem o ano bissexto? O mês de fevereiro vai até o dia 28, né? Daí no outro ano vai só, e no outro 29, né? Mas Jó aqui, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e pede a Deus que risque o dia do seu nascimento. Está aqui no capítulo 3. Ele pergunta por que eu não morri na barriga da minha mãe? Por que eu não morri depois que eu nasci? Por que minha mãe me amamentou? Jó está em depressão. No capítulo 4, chega lá os 3 amigos de Jó. Maria, olha meu amor. Eu tô com medo dela cair da cadeira. Não, cair não. Tô segurando antes de cair. Não tô olhando pra tua cara, não tô gostando dessa conversa não. No capítulo 4 tem uma conversa de Elifaz, é o primeiro amigo. São 3 amigos. Eles chegam, seu Roberto, que era coisa que eu não conseguia entender. E quando eles veem Jó perdeu tudo. E ele vê Jó com uma doença que muitos falam que é lepra, eu não sei, a minha Bíblia não fala que é lepra, que ele está se coçando com um caco de telha, o consolo dele é a telha. A palavra fala que ele abre a boca, e ele fala assim, no versículo 3: eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram o que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos?
Aqui eu entendo que nós, líderes, muitas vezes não podemos mostrar nossa fraqueza para qualquer um, seu Roberto. Jó, nesse momento, o amigo dele, Elifaz, está dizendo: não era tu que levantava o que estava cansado? Que levantava o abatido? Que dava força? Que botava para cima? Que, sabe, falava: Deus vai te dar vitória, levanta, Deus é contigo, não era tu? Aí agora, olha o que ele está falando. Tu está passando pelo que a gente passava. Aí tu, cadê as palavras que tu falava pra gente? Cadê? Agora que Deus te tocou, tu está se enfadando, está dando chilique. Quer dizer, resumindo, quer dizer que podia acontecer conosco, mas não pode acontecer contigo? Começa-se aqui. Tu pensa, seu Roberto. Maria, veio 4 mensageiros, Débora. 4. Cada um que falava, né? Falava de uma situação ruim. E a palavra fala que enquanto um ainda estava contando a desgraça, o outro já chegava. Ou seja, foi tudo ao mesmo tempo. O cara tinha acabado de perder 10 filhos. Sabe por que esses caras... Olha o que o Espírito Santo me deu há 10 anos. Eles falavam tudo que era reto, tudo que era certo de Deus. Mas se Jó estava em depressão, sabe o que Jó precisava? De um abraço. Jó precisava só de um abraço, Maria. Estamos aqui contigo. Só isso. Jó só precisava que ficassem em silêncio e ouvissem ele e o abraçassem. Jó não precisava que ficasse ainda, porque pensa, o cara perdeu tudo, perdeu a família. A mulher dele, né, que a primeira vez que eu ouvi isso, eu escutei da boca do meu filho Júnior também, há 10 anos atrás. Eu via todo mundo falando mal da mulher dele, e eu vi o Espírito Santo tremendo na vida do meu filho quando ele abriu a boca e falou: irmãos, essa mulher é a mesma que gerou durante 9 meses 10 filhos. Durante 9 meses, Maria, ela grávida, né, seu Roberto? Então a mesma dor de Jó também era dela. Era uma mulher que estava acostumada, levando para os dias de hoje, morar em mansão, né? Eu gosto de trazer para os dias de hoje. Era uma mulher que estava acostumada, Débora, morar em mansão, Maria. Andar de carrão, andar com chofer, né? Porque aqui nos 4 são os empregados também. Todos os empregados morreram nessa brincadeira. Todos os servos. Caiu uma bola, pá, veio um vento, pá, vieram Isabel, pá, mataram, mataram, veio o inimigo, fizeram, aconteceram. Morreu o empregado, morreu o filho, morreu o gado. Acabou tudo. Essa mulher, ela também perdeu o luxo, perdeu os filhos, perdeu a casa. E estava olhando para o seu marido, que era juiz, estava vendo os outros debochando da cara dele, porque achavam que ele tinha pecado. Então ainda debochavam dele. E essa mulher estava olhando para o homem com que ela se casou, vendo ele se coçando com uma telha, todo ferido, jogado no chão igual um bicho. Um homem que andava bonito, igual o presidente da república, agora estava igual um mendigo doente. Só que essa mulher não tinha visão nenhuma de Deus, porque ela fala: amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que ela estava falando? Levando para os dias de hoje? Eutanásia, cultura da morte, né? Sabe o que ela estava falando? Convenhamos, eu não tenho o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus morreu na cruz, a palavra fala que ele foi lá no inferno, tomou da mão de Satanás, né, a chave do inferno, a chave da morte, né? Ele venceu a morte. Então quem tem o controle da vida e da morte é Deus. Se tudo que nos acontece vem da parte de Deus, ela fala: amaldiçoa Deus e morte, ela morre, ela está falando o quê? Amaldiçoe Deus e se mata. Porque tu acha que ele queria sair daquela situação? Queria. Ele já tinha falado: eu queria ter morrido, para não ter passar por isso que eu estou passando agora, eu preferia ter morrido no meu ventre. Ele está em depressão. Só tem um jeito: amaldiçoa o teu Deus e morre? Amaldiçoa o teu Deus e fica aí nessa situação esperando a morte? Não.
está mandando ele se matar. Cultura da morte. Só que Jó, nem eu, nem você, nem ninguém, nós temos o poder da vida e da morte. Aí ele fala: como doida tu fala, mulher. Bem recebemos de Deus, não receberemos o mal. Só que ele está em pedaço. Ele está tentando se manter forte. Ele está quebrado. Quando os amigos vêm e ficam em silêncio olhando para ele, aquele silêncio está matando ele. Os olhares que estão dando para ele de compaixão, de pena, porque nós não precisamos de pena. Sabia que Deus não tem pena de ninguém? Deus tem misericórdia. Deus não gosta de coitadinho. Quando a gente fica, eu sou um coitadinho, um pobre coitado. Deus não gosta. Deus fala: levanta. Eu só vejo na Bíblia Deus falando. Deus vira para o profeta Ezequiel e fala: levanta-te, que eu quero falar contigo. É só de pé, levanta. Não quero ninguém caído, fazendo coitadinho, não. Deus tem misericórdia. É diferente de pena. Deus não nos chamou para ter pena de ninguém, para ter misericórdia. Misericórdia é ter amor, é ter compaixão. Pena é quando a gente fala pobre, coitado, miserável, tadinha. Isso Deus não quer, não. Aí esse silêncio dos amigos estão acabando com ele. Aí no versículo 3 ele diz: entra em depressão. Entra em depressão. Aprendo com isso, no capítulo 4, que um líder, ele não pode desabafar com qualquer um. Um pai, uma mãe, alguém que está sendo observado, seu Roberto, por alguém que fala: pô, esse cara é forte, eu vou acompanhar ele. Se a força dele é pequena e eu me mostrar frouxa aqui, ele cai comigo. Então eu preciso me manter forte, mesmo que eu não esteja me aguentando, porque alguém está me observando na minha força e está andando no meu passo junto comigo. Essa é a verdade. O líder, ele tem que mostrar força para que o fraco tire da sua força e fique de pé. Uma vez eu estava orando no quarto e Deus falou: pastor, não tem amigo. Era isso que Deus estava falando. As pessoas pensam que pastor não tem problema, né? Que pastor não tem dívida, que pastor não leva filho na escola, mesmo que o filho vá se bater. Não, eu já posso ir sozinha. Eu já estou grande numa pista dessa. Pastor não vai no supermercado, pastor não tem dívida, né? Pastor não tem conta de luz, pastor não tem nada. Pastor é um cara light. Pastor não tem amigo. O único amigo, a única pessoa que pastor pode desabafar é com Deus. Mas o Senhor é pastor, seu Roberto. O Senhor tem filhos. Seus filhos estão olhando a sua força. Seus filhos estão lhe observando. Seus filhos estão aprendendo com o seu comportamento. Está entendendo o mistério? Tu é pastora, Maria. Teus filhos estão te olhando, teus vizinhos estão te olhando. Eu dou testemunho da minha mãe. Eu nem era crente, seu Roberto. Chegava na casa da minha mãe, Morro do Cruzeiro. Já expliquei isso, né? A última casa era da dona Poca, a luz de baixo era da minha mãe. Olhava assim, o pessoal já desistia de me visitar, né? E eu chegava lá, minha mãe passou a deixar, o portão já vivia aberto, a porta aberta, porque eu chegava às 6 horas, era o horário que eu chegava do trabalho, minha mãe estava orando de joelho, aí eu sentava lá e ficava escutando a oração da minha mãe. Eu já sabia que se eu chegasse às 6 horas, eu ia encontrar minha mãe de joelho. É o testemunho que eu tenho, eu sabia. No sábado, domingo, quando eu ia visitar ela, eu não encontrava minha mãe em casa. Aí eu falava: Júnior, vai lá na igreja, pega a chave lá com a tua mãe. Ela fez uma chave para mim. Aí eu falei: mãe, que tanto tu faz na igreja, mãe? Tu não sai da igreja, mãe? Se eu chego de manhã, tu tá na igreja. Se eu chego de tarde, tu tá na igreja. Se eu chego de noite, tu tá na igreja. Tanto tu faz. Aí ela deu uma gargalhada. Minha mãe morava sozinha, seu Roberto. Se não fosse a igreja, minha mãe ia estar igual Jó, em depressão. Eu morava em Belfort Roxo, minha irmã trabalhava o dia inteiro, já estava todo mundo casado. Minha mãe ia estar em depressão, igual muitos velhinhos por aí que não sabem. Ai, estou em depressão. Minha mãe, sabe o que não deixou minha mãe em depressão, Maria? Minha mãe ia para a igreja fazer faxina na igreja, lavar banheiro de igreja, ia lá ensaiar louvor na igreja, conversar com as irmãs na igreja, arrumar a igreja, fazer comida na igreja, ia para o evangelismo. Minha mãe não tinha tempo para depressão, seu Roberto. Minha mãe não tinha tempo para falar: ai, tadinho de mim, minhas filhas casaram, agora eu estou sozinha.
Não tinha. E ela deu uma gargalhada e me deu a cópia da chave, para quando eu chegasse já ir entrando. E eu falava, hoje eu sei o que tanto ela fazia na igreja. Hoje eu sei, Maria, o que tanto ela faz na igreja. No capítulo 38, começa no capítulo 6, uma conversa, onde seus amigos ficam o tempo todo falando o quanto Deus é bom, maravilhoso, tudo certinho, gente, não tem nada errado aqui, né? E isso vai acabando com Jó. Isso vai, que pensa, tudo acabou, né, seu Roberto? Não está vindo nenhuma palavra de consolo para ele, não, sabe? Imagina, a tua vida está toda destruída, os outros ainda vêm te acusar, mesmo que tivesse errado. Estavam falando tudo certinho de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim, que quando alguém se levanta para falar da vida do ungido do Senhor, mesmo que ele esteja errado, está falando do próprio Deus. Está entendendo o mistério? Ser filho de Deus é para todo mundo. Todo mundo foi chamado para filho de Deus. Mas só aquele que levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador tem o galardão de filho. Tem atestado, certificado, sabe? Certidão de nascimento, registrado em cartório de filho. Está entendendo o mistério? Fomos chamados todos para ser filho. Mas é o único pai que fala, você me quer? Vem após mim. E nós temos esse certificado, nós levantamos a mão, aceitamos, passamos pelas águas, né? Estamos fazendo tudo direitinho. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu criei em vida, então vou passar pelas águas, agora estou aqui certinho, registrado no cartório do céu, seu Roberto, filho de Deus, Maria, Débora, Diana, Joana, eu, cada membro que levantou, filho de Deus, registrado no cartório do céu, nós somos filhos de Deus. Então toda vez que esses amigos de Jó ficavam falando dele, acusando ele, falando bem, tudo certinho de Deus, estavam falando mal de Deus, porque estavam deixando ele baixo para baixo. Aprendo com isso, que se a pessoa já não está legal, não tem a frase no mundo que fala chutar cachorro morto, não fomos chamados para chutar cachorro morto, isso é coisa do mundo. Nós fomos chamados para levantar o caído, dar força ao cansado, libertar os presos, libertar os cativos. Nós fomos chamados para levantar e não para derrubar. Quanto mais eles falavam, pior Jó ficava, mais em depressão Jó ficava. Então as palavras não vinham da parte de Deus. Dizem que Jó não pecou, e está escrito, o próprio Deus fala, não falaste bem de mim como meu servo Jó. A palavra de Deus não se contradiz. Mas no capítulo 38, a palavra fala que Deus responde a Jó. Aí está assim, depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse... Jó está começando a quase murmurar, aí Deus chega na hora. Ele já está tão cansado. Deus sabe o nosso limite, Maria. Deus sabe o nosso limite. Quando ele vê que as palavras dos amigos estão deixando Jó de um jeito, que Jó vai abrir a boca e Deus chega. Não, meu filho, tu aguentou até aqui, tu não vai cair agora não. Por isso que está escrito que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. A tentação é para queda e perdição. A aprovação é para ser aprovado e ser salvo. Então Deus prova, Ele não tenta. Aí Deus vem e fala, onde estava tu? Quando eu fundava o mundo? Sabes tu? Aí Deus vem mostrando que Ele é Deus, falando que Ele pode, que Ele é e que Jó não é nada. Aí no capítulo 42, Jó é que fala com Deus. Jó começa a se arrepender de quase ter pecado, já ter, né? Começa a falar. Aí no 42, versículo 7, está escrito assim. 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó.
Aqui Deus manda os amigos de Jó irem com Jó e oferecer sacrifícios para que Deus venha perdoá-los por não ter falado de Deus o que era reto. Mas acontece que quando a gente lê, é o que eu falei, tudo que eles falam de Deus é reto. O que Deus estava falando é, quando vocês afligiam o meu servo, em vez de consolá-lo, em vez de levantá-lo, vocês estavam falando de mal de mim. Então vocês vão lá e faz sacrifício junto com eles, para que a minha ira não consuma vocês. É complicado mexer com o ungido do Senhor, hein? É complicado tocar na menina dos olhos de Deus. É complicado. Tem gente brincando com fogo, seu Roberto. Tem gente brincando com fogo. Tem gente. Aí eles vão. Aí no versículo 42, vamos terminar com essa dúvida de uma vez por toda. Eu estava no monte, estava passando por uma prova. Aí Deus me deu essa palavra. Deus fechou, só vi isso. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Eu só vi isso, Alberto. Não vi mais nada. É como se Deus tivesse botado a mão e tampado toda a Bíblia. Porque tinha tanta gente há 10 anos atrás me perseguindo. Tanta gente, Maria, que eu estava igual o Jó, estava entrando em depressão. Adquiri síndrome de pânico. Eu estava entrando em depressão. Povo atribulado. Pessoas atribuladas nos deixam atribulados, seu Roberto. Pessoas que têm a mente doente nos deixam doente. Se a pessoa tiver com o coração doente, nós ficamos doentes. Tá entendendo? A pessoa está tudo ruim, a pessoa começa a falar, e daqui a pouco a gente começa a ficar doente também. Essa doença passa. Passa. E eu estava assim atribulada, por causa de gente atribulada na minha vida. Aí Deus falou para eu orar por essas pessoas. E Deus falava que ia virar o meu cativeiro. Então, desde esse dia que Deus falou que ia virar, eu entendo que Deus não muda cativeiro de ninguém. O que é mudar cativeiro? Eu posso ter uma mudança de vida. Isso eu posso ter, uma mudança de vida. Mas mudar cativeiro, Maria, é quando eu tiro um passarinho de uma gaiola e ponho outra. Né, Salgado? Eu tiro um preso de um presídio de Bangu, boto no Bangu 5. Eu só mudei o cativeiro dele. Deus não está dizendo que vai mudar a gente de cativeiro, não. Pelo amor de Deus, misericórdia, repreende isso. Deus pode até dizer que vai dar uma mudança de vida, mas aqui está falando que Deus virou. Virar né? Eles botam aquele alçapão assim, né? Virou, pronto, tu vai embora. Voa, voa, passarinho, voa. Tá livre. Deus virou o cativeiro de Jó enquanto orava por seus amigos. A oração de Jó foi sincera. Jó botou o joelho no chão, seu Roberto, e esqueceu que aquele povo estava tribulando ele, que aquele povo estava piorando a situação dele, e começou a clamar ao Senhor pela misericórdia. Imagina, seu Roberto, pensa aí, Débora, alguém, uma coleguinha lá, que te perturba, que tu tá doida para dar um de esquerda, fechar com o de direita, uma banda de capoeira, junta tudo. Pensou? Aí tu bota o joelho no chão e fala: Senhor, casa minha amiga com o homem mais bonito que o Senhor achar. Dá uma mansão para ela, dá carrão, enche ela da tua presença. Tá me olhando com essa cara? É essa oração que Jó fez, seu Roberto. Senhor, só do bom e do melhor. É essa oração que Jó fez. E enquanto Jó orava para Deus abençoar eles, para Deus perdoar, o cativeiro de Jó virava. A palavra de Deus fala que o Senhor acrescentou em dobro tudo que Jó tinha. Gente, Jó era rico demais. Pensa o dobro. A única coisa que é fato, já escutei pregador falando, a frase não é minha, e eu sei que o Espírito Santo usou ele para falar comigo, né? Já foi diferente. O pregador pregando, o Espírito Santo falou com o pregador e falou comigo através do pregador. Que a única coisa que não teve em dobro foi os filhos. Ele teve 10 de novo, né? Fala-se que as filhas eram as mais lindas, né? Os meninos. Mas 10, sabe por quê? Porque filho não substitui, né, Maria? Filho não substitui. Deus pode dar um como consolo. Porque a palavra fala que Caim matou Abel e Deus deu 7
no lugar de Abel. Deus não estava substituindo Abel. Deus estava dando um consolo para Eva. Eu perdi 2 bebês. Stephanie era gêmeas, né? Aí eu perdi uma. Ficou só a Stephanie. Aí logo em seguida veio a Diana. Ah, não, o bebê que eu perdi de barrigão, isso mesmo. Não, é 2 bebês. Eu perdi um bebê, eu estava grávida da Stephanie, eu perdi o bebê. Então eu perdi. Só que eu continuava enjoada. Aí quando eu cheguei lá, a médica disse que eu ainda estava grávida. Eu falei, não, eu abortei. Aí eu nunca tinha abortado. Aí eu expliquei para ela, era uma bolinha assim, eu fui no banheiro, caiu dentro do vaso, né? Aí ela falou, mas então era um bebê, eram gêmeos, mas, né, em placentas diferentes, você perdeu um. Eu falei, a bolsa estourou, acordei, minha cama cheia d'água, muita água, eu andava, a água, a bolsa estourou. Eu nunca perdi um bebê não, mas não tem. Aí eu expliquei, ela falou, não, realmente, era gêmeos, você perdeu um. Só que eu achava que eu não estava grávida. Aí eu cheguei lá, mostrou na ultrassonografia, eu falei, você tem certeza? Ela tem. Aí quando ela virou, estava a Stephanie dentro sentadinha, mostrou direitinho, sentadinha, com as pernas abertas, assim mesmo. Os irmãos ficam até zoando, que ela ficava assim, olhando para cima, mexendo a cabecinha, aí piscava, aí falou assim, é uma menina, eu tenho certeza, tá com a perninha aberta, é menina. E eu olhando ela assim, tipo assim, onde estou? O que estou fazendo aqui? Eu nunca vou esquecer disso. Ou seja, eu perdi um bebê, achei que tinha perdido, só que já tinha outro no meu ventre. E depois eu perdi outro. Eu estava com uma barriga que parecia de 8 meses, Maria, mas era só 6 e meio. Um barrigão enorme. Fiquei 3 dias andando, seu Roberto, com aquela barriga enorme, o bebê morto, dentro do meu ventre. Chorei. Aí passou um tempo, eu engravidei da Diana. Um filho não substitui o outro. Deus dá um consolo, é consolo. Então Jó só teve 10 filhos, mas o resto foi tudo em dobro. Acho que a gente aprendeu bastante com a história de Jó hoje, né? Tem crente que não está passando nem isso, né, seu Roberto? O senhor perdeu os 2 rins, né? E está aí de pé. Tem gente que perdeu só um pouquinho do cabelo, está deitado, sofrendo. Só ficou um pouco careca. Estou falando sério. Tem gente que está em depressão porque está ficando careca, seu Roberto. E o senhor falou que só tinha 4% do rins, 6% e está aqui, vindo todo dia na igreja dando glória a Deus. E é Deus que te sustenta. Tu acha que Deus não está se agradando disso? Tu acha que tu não é ungido do Senhor? Tu acha que Deus não pega o Senhor e fala, lá, Satanás? Maria trabalhou o dia inteiro, a cara dela descansada, acabada. Moída. Dando glória a Deus. Nós fomos chamados para dar testemunho, só para encerrar, testemunho de Deus, seu Roberto. Se está havendo uma conversa do céu a nosso respeito, que seja uma conversa que envergonhe o diabo. Está entendendo? Porque quando a gente acaba fazendo coisas erradas, na verdade a gente está dando glória para o diabo e tirando a glória de Deus. Vamos fazer uma oração? De pé. Quem tem perna, fica em pé. Minha mãe tem perna, fica sentada, mãe. Não precisa levantar, não. Fica aí. Senhor, Pai amado, Deus querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para suportar a aflição. O Senhor sabe tudo, Senhor, que nós podemos suportar. O que o Senhor Roberto suporta, talvez eu não conseguisse suportar. O que a Maria suporta, talvez eu não conseguisse. O que as meninas ainda vão passar porque são jovens, talvez outros não conseguissem. O Senhor dá conforme a medida da força de cada um. Tem uns, Pai amado, como dizia o pastor Maurício, eu creio que ele ainda diz, tem uns, Pai amado, que nasceram para cana, para ser moído na moenda, para outros beberem o caldinho. Porque esses que muitas vezes bebem o caldinho não aguentam ser moído na moenda.
mas Tu tens chamado valentes, Pai amado, como Gideão, Pai, que no meio de um exército de 22 mil, Pai, foi tirando e só ficou 300. Gideão e 300 valentes, 22 mil, Senhor. Foi sair nos fracos, foi sair nos covardes, foi sair nos que não sabia vigiar. Foi sabendo, Pai amado, aqueles que o Senhor sabia que iam morrer no campo de batalha. Tem gente, Pai amado, que foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser um diácono, foi chamado para ser um presbítero. O Senhor sabe a medida de cada um. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E se alguém chega a ser um pastor, tem que ser, Pai amado, com excelência. Não pode ser de qualquer jeito e de qualquer maneira. Então nos ensina a ser forte, nos ensina a guiar. Nos ensina a guiar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos. Nos ensina a evangelizar, nos ensina a ganhar alma. As ovelhas que Tu tem colocado na nossa mão, Pai amado, nos ensina a apacentar. Pai, a Tua palavra fala que Pedro te negou 3 vezes, Senhor, um pouco antes da morte. O mesmo Pedro que falou: Senhor, eu vou contigo aonde o Senhor for. E o Senhor falou: Pedro, antes que o galo cante, Tu vai me negar 3 vezes. Tu é o Deus que conhece a gente por dentro. Pedro nem sabia que ia negar o Senhor, mas o Senhor já sabia que ele ia negar, porque o Senhor sabia o limite de Pedro. O Senhor sabia até onde Pedro podia suportar. E Tu é o mesmo Deus, Pai amado, que antes de ascender e voltar para o céu, o Senhor falou assim: Pedro, Tu me amas? E Tu perguntou 3 vezes. Tu perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, Tu me amas? E quando Pedro falou: amo, o Senhor falou: então apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor estava falando ali para Pedro é: o que eu vou colocar nas tuas mãos é difícil de suportar. O que eu vou colocar na tua mão é difícil de fazer. Mas se Tu me amas, eu estou te pedindo hoje, faça por amor a mim. Não temos ouro, Senhor, não temos prata, Pai amado, Deus querido, para Te dar, mas temos a nossa obediência. Então eu quero Te pedir, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer, se é pouco, se é muito, nos dá força para fazer, Pai, porque com as nossas forças não faremos, mas com a Tua, Pai, porque a Tua palavra fala: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero Te pedir hoje, Senhor, que o Senhor venha repreender, como fez na vida de Jó, venha repreender toda depressão, toda síndrome de pânico, Pai, todo espírito de espanto noturno, Pai amado, Deus querido, todo medo de sair na rua, que venha a ser repreendido em nome de Jesus. A depressão veio sim sobre um homem de Deus, que é chamado Jó. A depressão vem sim sobre homens e mulheres de Deus, mas a depressão é só para fazer que nós venhamos a nos tornar uma nova criatura, porque o Senhor, quando o Senhor veio pessoalmente, num redemoinho, não enviou anjo não, Deus, Tu veio pessoalmente falar com Jó. Jó já tinha outro discurso. Jó falou assim: Senhor, eu ouvia falar de Ti, mas agora meus olhos Te veem. Agora Jó não era mais um menino, agora Jó era um homem com testemunho que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor restaura. Agora Jó não era só um juiz de palavras, porque Jó aprendeu com seus pais sobre Deus, mas agora os olhos de Jó viam o próprio Deus, não com os olhos de seu pai, mas com seus próprios olhos. Então eu quero Te pedir, Senhor, coloca na vida de cada um aqui dessa igreja testemunho, que eles não venham falar agora dos testemunhos de outras pessoas, do que outras pessoas viveram, venham dar seus próprios testemunhos do que passaram, que o Senhor deu vitória, porque Senhor só pode dar testemunho de que quase não, que ia morrer afogado, mas não morreu, aquele que estava dentro da água, Pai amado, porque se eu não estava lá no meio do mar, como é que eu vou dar testemunho que eu não morri afogado? Então eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha levantar, como fez na vida de Jó, testemunho. Mas eu Te peço, Senhor, não temos capacidade de passar, porque por isso que esse homem passou. Mas entendo também, Pai, que quando eu abro a minha boca para cantar o louvor de Jó, que é cantado por aí, é porque eu estou pronto para morrer e ser salvo. Porque enquanto eu não puder cantar o louvor, Senhor, que fala sobre a vida de Jó, é porque eu não estou preparado. Porque quando eu canto um louvor, Senhor, se eu não vivi aquilo, é uma palavra profética na minha vida. Eu tenho que viver.
viver. Então, se eu nunca passei por nenhum tormento, nunca passei por nenhum ventinho, e eu começo a cantar a música de Jó, a profecia vai se cumprir, porque a tua palavra ela é verdadeira, ela tem que se cumprir. Então nem todo mundo está preparado, Senhor, para estar cantando a música de Jó por aí, não suporta. Então, Senhor, também entendo que aquele que canta tem consciência que quando morrer ele vai morar no céu. Por isso eu quero te agradecer pelo culto de hoje, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Maria está super cansada. Festividade, amém. Festividade, mãozinha assim. Maria pega a pasta, leva, seu Roberto leva a pasta, ensaia os louvores, vocês vão cantar o refrão, amém? Já era para eu ter falado isso. Sábado, primeiro dia da festividade, seu Roberto. A mãozinha assim, todo mundo junto. Hoje já dá para todo mundo junto? Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E todo aquele que vai morar no céu diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Por falta da presença de Deus, o povo se corrompe. Bate palma para mim. Bate palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia.